vamos lá novamente então, galerinha, vamos exercitar, vamos treinar, vamos praticar, deixar essa teoria muito bem fixa em nossa cabecinha por meio da prática, tudo bem? Você se lembra de que nós havíamos comentado aqui, nós havíamos feito esse resumo sobre a palavra ser, sobre o sujeito indeterminado, etc. Tá? Então vamos tentar fazer algumas questões agora. Agora eu preparei umas questõezinhas a você. Tá? Então nós vamos lá. Bom, só apagar aqui e eu já explico a você como é que isso aparece em sua prova. Vamos tentar fazer as questões bem devagar. Deixa-me só chamar a minha telinha aqui. Tá? Olha aí que questão bacana. Ó, sobre a palavra ser. Em nossa terra não se vive senão de política. Nesta oração, o sujeito aí está muito bem classificado. E essa questão de prova quis saber do candidato qual era a função do sujeito. Na função do sujeito, não, mentira, a classificação do sujeito. Tá? Vamos ver juntos? Em nossa terra, Rose, não se vive senão de política. Gente, olha que bacana. Aqui a questão está pedindo a classificação do sujeito, mas eu só vou fazer uma sugestão a você. Não interessa qual seja a argumentação da questão. Se você percebeu que em seu período apareceu a palavra ser, preocupe-se em saber primeiro com que tipo de ser você está trabalhando. Sério, vai ficar essa sugestão aí a você, esse conselho. Quem é meu aluno? Quem é meu aluno do curso presencial sabe que eu bato na tecla direto. Não interessa qual seja a proposta da questão. Não interessa se a sua questão argumenta a identificação do sujeito, não interessa se a sua questão argumenta questão de concordância, flexão do verbo, não interessa, tá? Apareceu no período da palavra ser, direta ou indiretamente. É com esta palavra que a sua questão realmente quer trabalhar. Então, preocupe-se em saber com que tipo de ser você está trabalhando. Tudo bem? Vamos ver aqui, então? Em nossa terra não se vive senão de política. Eu quero saber primeiro a função da palavra ser. E sei que ela está diretamente ligada ao meu verbo. Sei que ela está ligada ao meu verbo, então a melhor coisa a se fazer é procurar aqui a função desse verbo. Tá? Procurar a função do verbo. A classificação dele. Tudo bem? A classificação dele. Ah, Rose, eu já sei. Aqui, ó, é quem vive, vive. Você ainda continua com essa ideia? Quem vive, vive. Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Quem vai, vai. Você continua com essa ideia? Querido, não esqueça isso. O que você tem de fazer é analisar a regência do verbo segundo o período. O que você tem aqui não é esta ideia de que quem vive, vive. Aqui, de acordo com o autor, de acordo com a estrutura do seu período, quem vive está vivendo de alguma coisa. Aqui quem vive está vivendo de algo. Aqui quem vive está vivendo de política. Rose, aqui não se vive senão de política. Então não é esta ideia de que quem vive, vive, quem nasce, nasce, quem morre, morre, eu não estou nem aí para as coisas. Não é assim não, gente. Ah, não é assim não. Vamos saber, é regência do verbo segundo a estrutura oracional. Ah? Aqui quem vive está vivendo de algo. Bom, mas de qualquer maneira você tem aqui, ó, verbo exigindo uma preposição, então seu verbo é transitivo o quê? Indireto. Verbo transitivo indireto. De política, então, só pode ser o seu objeto indireto. Ah, então olha só. Verbo transitivo indireto acompanhado de palavra ser. Pensaria numa partícula passivatora? Jamais. Jamais. Não é partícula porque meu verbo não é transitivo direto. Um ser que acompanha qualquer outra transitividade, exceto a direta, só pode ser considerado o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Aí agora só para relembrar, hein? Se você está trabalhando com índice de indeterminação do sujeito, você tem de pensar logo em duas coisas. A primeira delas, que já é a sua resposta.
O sujeito da oração é o quê? Indeterminado. A outra coisa, o seu verbo necessariamente será flexionado na terceira pessoa do singular. Então, se você tivesse aqui, ó, em nossa terra não se vivem senão de política, nós já teríamos aqui, então, um problema de concordância. Assim, Rose, ó, não se vivem senão de políticas. Erro de concordância de qualquer maneira, porque se é índice de indeterminação do sujeito, seu verbo obrigatoriamente estará flexionado no singular. Você não tem saídas. Então, não pode, galerinha, não pode, ó, vive, tá? Singular sempre. Ah, mas nesta oração o sujeito é o quê? O sujeito é o quê, ó? Isso, você já marca aqui, ó, indeterminado, pronto. Prontinho. Viu como é que é legal, gente? Simples, fácil, é só ter um pouquinho de paciência. É só ter um pouquinho de paciência. Ainda hoje, um pouquinho mais cedo, eu estava em uma determinada turma e uma amiga se manifestou e disse assim, Rose, adoro, a aluna nossa de turma disse assim, para todo mundo, a sala muito cheia. Ela disse assim, Rose, eu estou gostando das aulas de gramática, mas ainda assim eu tenho de confessar que entre aula de gramática e morrer queimado, eu prefiro a segunda opção. Meu pai, diz que prefere morrer queimado a ter de estudar gramática. Bens a Deus, querido, você não pensa assim também, né? Aí eu fiquei até com medo de deixar a minha aluna ir embora sozinha. Falei, querida, levarei você para casa. Vai que você vê um fogo aí pela frente. Vai querer entrar. Então, pelo amor de Deus, é só uma questão de paciência. Não queira morrer queimado também. Bens a Deus. Aí um outro complementou e disse assim, ah não, queimado não, eu acho que com tiro é mais rápido. Veja só a situação a que chegamos, tá? Não pense assim. É só uma questão de paciência, é só uma questão de não memorização, mentalização de macetes, é interpretar, é sentir como é que funcionam essas questões, é a sua interpretação associada ao conhecimento gramatical. Se você tentar dissociar isso daí, você não irá muito longe, tá, querida? Então, ó, sempre amarrando as duas ideias. Interpretação ao seu conhecimento gramatical, conhecimento este que já está elevadíssimo, tudo bem? Disso eu tenho certeza. Então, vamos lá. Fé, ânimo, vamos continuar. Não desista agora. Agora que você está aprendendo, quer morrer queimado? Misericórdia. Tá? Então, vamos lá. Vamos a uma outra questão. Deixe-me ver aqui. Pronto, olha aí como é que fica tranquilo demais, ó. Ei, não se agride um parceiro? O termo grifado classifica-se como o quê? Simples, simples. Você quer saber a função da palavra ser? A quem primeiro você recorre? A quê? Ao verbo. Ao verbo. Você só precisa saber a transitividade do seu verbo. Então, vamos lá. Em não se agride um parceiro. Ó o verbo agredir aqui, ó. Quero saber a função da palavra ser, recorro ao verbo. E de acordo com a interpretação e de acordo com a regência do seu verbo. Vai lá. Qual é a interpretação que temos de ter? E a regência, cadê? Quem agride, agride algo. É isso mesmo. Olha aí, ó. Quem agride, precisa aqui dentro agredir algo. E nós estamos agredindo aqui, Rose, ou não? Um parceiro. Ó, um parceiro. Algo. O verbo é transitivo, o quê? Direto. O verbo é transitivo direto. Um parceiro só pode ser objeto direto. Ou, na verdade, seria. Seria. Porque você tem um verbo transitivo direto acompanhado de uma palavra ser. Então, o que você tem aqui é o que, gente? Índice, é índice, é índice. Não, é o quê? Partícula passivadora. Só lembrando, você já encontrou a resposta, mas só lembrando. Partícula passivadora e objeto direto existem juntos na mesma oração? Então, o que é que você faz? Transforma o seu objeto direto em sujeito. Sugestão. Depois que você encontra o seu sujeito, procure encontrar o núcleo para saber sobre essa relação de concordância que existe entre verbo e sujeito. Rose, o núcleo do sujeito aqui? Parceiro. Parceiro. Parceiro é o núcleo do seu sujeito que está no singular. E um só núcleo. Ó, o seu sujeito é simples. Seu sujeito é simples.
É um único núcleo e está no singular. Lembra a regra de concordância? Concordância verbal? Verbo concorda com o núcleo do sujeito e com este núcleo concorda em número e pessoa. Então, você tem aqui, ó, agredir só está no singular porque está concordando com o quê? Parceiro. Se fosse assim, ó, parceiros, não se agride os, por exemplo, os parceiros. Errado. Tem um problema na concordância. Por que há um problema na concordância? Porque o seu núcleo agora está no plural, parceiros. Então, você deveria dizer o quê? Não se agridem os parceiros. Tudo bem, gente? Está entendendo? Tranquilo? Cuidado, cuidado, é muita paciência, Mas aqui você tem aqui, ó, o termo grifado, que é o ser, classifica-se como o quê mesmo? Olha como é que é simples marcar a questão. Simples marcar a questão. Você diz, Rosa, por que essa frase é simples? Não, é porque você já sabe. Não, é porque você já sabe. Eu poderia colocar aqui qualquer período. Você acertaria do mesmo jeito. Eu vou colocar outras questões, você vai perceber. Não é porque o período é simples, é porque você já sabe. Quando sabemos, realmente tudo se torna simples. Vamos lá, outra questão, vamos ver? Vamos continuar treinando. É a prática, gente. Prática com paciência. Prática com paciência. Vamos ver outra questão aqui. Olha essa daí, ó. Tranquila demais também, uma questãozinha de prova simples. Simples demais. Vamos lá? Leia com atenção e assinale a alternativa correta. Consertam-se máquinas fotográficas e faz-se carimbos. A frase acima apresenta um erro de concordância verbal. Agora, preste atenção. A sua questão número 3 aqui, ó, não está perguntando se na frase acima existe um erro de concordância. Ela está simplesmente afirmando que existe um erro. Aí ela continua. Para fazer a correção, nós devemos proceder aí a uma substituição. Gente, olha só, fica novamente a minha sugestão a você. Perceba como é que eu tenho razão. Perceba como eu tenho razão. A questão aqui versa sobre o que, gente? Concordância verbal. É para você descobrir aqui o erro. Concordância verbal. Mas pense, você só perceberá aqui o erro de concordância se você descobrir a função da palavra ser. Na verdade, a sua questão não estava querendo trabalhar de fato com a concordância verbal. A sua questão estava querendo chamar a sua atenção para as funções da palavra ser. Entende a diferença? Ela foca o seu olhar em uma coisa, quando, na verdade, o foco da questão é outra. Então, fica o meu conselho. Não interessa qual seja a argumentação da prova. Ela destacou para você uma frase em que apareça a palavra ser, descubra primeiro qual é a função dessa palavra. Fica o conselho. Veja e você perceberá que eu tenho razão. Vamos lá. Consertam-se máquinas fotográficas. Vamos saber qual é, então, a função dessa palavra. Gente, eu começo pelo verbo. Vai. Quem conserta, aqui de acordo com a interpretação, você já havia lido, já havia interpretado. Quem conserta aqui está consertando o quê? Algo. Quem conserta está consertando máquinas fotográficas. Eu vou trazer para cá, para o núcleo. Ó. Quem conserta, conserta máquinas fotográficas. Ou seja, aqui o seu verbo, ele é, vou trazer para cá também, ó, aqui o seu verbo, ele é transitivo direto. Ele é transitivo direto e aqui você tem um objeto direto. Você tinha um objeto direto. Tinha? Porque você está trabalhando com verbo transitivo direto acompanhado de um ser. Como é que esse ser se chama? Partícula apassivadora. E a partícula passivadora trabalha com objeto direto? No mesmo período, na mesma oração? Não, jamais. Então, você transforma o seu objeto direto em sujeito. Olha só, transforma o objeto direto em sujeito. Sujeito cujo núcleo aqui é o que, gente? Fotográficas. Olha,
núcleo do seu sujeito. Fotográficas aqui, ó, caracteriza máquinas. Não são quaisquer máquinas, são máquinas fotográficas. Isso é só um adjetivo, gente. Isso é só um adjetivo. Quando é que adjetivo será núcleo de sujeito? Nunca. Adjetivo nunca será núcleo de sujeito. Lembra os núcleos do sujeito? Substantivo, artigo, o artigo, ó, pensa Deus. Pronome, nada a ver, numeral ou então o quê? Verbo. Vamos lembrar novamente? Substantivo, tô falando das classes gramaticais, olha só. Substantivo, o que mais? Numeral, núcleo de sujeito. Numeral, o que mais? Pronome ou então o quê? Um verbo. Você se lembra? Nossa, nós já comentamos demais a respeito disso. Você se lembra? Adjetivo não pode, bens a Deus. Fica sendo o que então, Rose? Máquinas. O único núcleo, o seu sujeito é o quê? Simples. Ó, sujeito simples. Só que detalhe, o núcleo, máquinas, no plural. Se máquinas está no plural, núcleo de sujeito, como é que tem de ficar o seu verbo? No plural, vamos lá? Verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Então, se é máquinas, tem de ser o quê, gente? Consertam-se. Plural, plural, por causa da relação de concordância. Aí aqui nós temos algum problema? Não. Não. Vamos à outra? A outra oração? Vamos lá? E faz-se carimbos. Opa, olha só. Faz-se carimbos. Gente, quem faz também o faz o quê? Algo. Olha aí, quem faz, faz algo, Rose. Ótimo. Aqui quem faz está fazendo o quê, gente? Carimbos. Ó, quem faz, faz carimbos. Você já percebeu, né? Aqui o seu verbo, então, novamente, é transitivo o quê? Direto. O seu verbo é transitivo direto e carimbos, aqui vou trazer para cá, ó, é seu objeto direto. Objeto direto que será transformado em sujeito, porque verbo transitivo direto acompanhado de palavra ser precisa apresentar nesta mesma palavra uma partícula o quê? A passivadora. E você mais do que ninguém agora já conhece isso. Objeto, partícula passivadora vai transformar o seu objeto direto em sujeito. Sujeito cujo núcleo é carimbos. Você tem aqui um sujeito o quê? Simples. Ó. Sujeito simples. Só que eu já coloquei sujeito... Não, coloquei não aqui, ó. Sujeito simples. Tudo bem. Não havia classificado ainda não. Pronto. Sujeito simples. Só que detalhe. Carimbos. Núcleo plural. Daí você se lembra da regra geral de concordância. Verbo concorda. Tem de chamar sua atenção para isso. Verbo concorda com o núcleo do seu sujeito. E com este núcleo concorda em número e pessoa. Se você tem carimbos plural, você tem de ter um verbo no plural. Então não é face. É o que, gente? Isso, fazem-se. Olha aí, fazem-se. Consertam-se máquinas e fazem-se carimbos. Ai, Rose, mas soa mal. Pois é, porque nós não podemos ir por aquilo que soa bem ou soa mal para marcarmos certo ou errado. Temos de ir à regra e fazem-se carimbos. Consertam-se máquinas fotográficas e fazem-se carimbos. É assim que tem de ser. Tudo bem, gente? Vamos ver então como é que fica? Leia com atenção, já lemos aqui a proposta. A frase acima apresenta um erro de concordância. Sim, você já viu. Para fazer a correção, devemos fazer uma substituição. Que substituição é essa, gente? Olha aqui, ó. Face por fazem-se. Aí cumprimos a regra de concordância. Verbo concordando com o sujeito em número e pessoa. Tudo bem? Então, nós vamos marcar isso aqui, ó. Item A. Gente, não é tranquilo, né? É fácil, não dá para se desesperar. É só um pouquinho de paciência, tá? Um pouquinho só de paciência. Vamos tentar outra questão? Vamos lá? Ai, Rose, é bom demais estudar essas coisas. Não dá para falar isso, não dá? Bom demais estudar essas coisas. Ficaria aqui o tempo inteiro com você, não é, gente? Gramática é bom demais. Vamos ver outra questão? Vamos parar de falar besteira, continua, então vamos lá. Nós estávamos fazendo algumas questões a respeito das funções da palavra ser, então vamos continuar. Mostrei aqui a você a questão número 4, que foi uma questãozinha que apareceu na prova da Universa. Super simples a você. Então, estava assim, ó. Na França,
Admite-se termo estrangeiro se não houver no francês palavra com o mesmo significado. A ideia. O termo destacado funciona sintaticamente. Olhe, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Você percebeu o que a questão quis do candidato? Você percebeu o que a prova quis? Olha o argumento. O termo destacado funciona sintaticamente como alguma coisa aí. Só que você só vai descobrir a função se você descobrir primeiro com que tipo de ser está trabalhando. Ó. E sua prova, a questão, não deu qualquer dica a respeito disso. Na verdade, ela até deu. Qual foi a dica que a questão deu a você? Colocou a frase com a palavra ser. É a dica que você tem de perceber. Então, não interessa o que esteja sendo argumentado. Apareceu a frase com a palavra ser, eu já estou dizendo mais uma vez a você. Direto ou indiretamente é com a função deste ser que a sua prova quer trabalhar. Então, descubra logo. E você sabe que essa palavra ser, ela está diretamente ligada ao seu verbo. Então, é só saber a transitividade do verbo. Simples. A partir do verbo, você vai descobrindo aí todas as outras formas, todas as outras estruturas. Então, olhe, vamos descobrir primeiro a função do ser. Gente, verbo admitir, a palavra ser está diretamente ligada ao verbo, então vamos. De acordo com a interpretação que você faz do seu período e de acordo com a regência desse verbo, vai lá. Como é que nós vamos analisar? Quem admite algo. Olha aí, ó. Quem admite está admitindo algo. Está admitindo aqui o que, Rose? Termo estrangeiro. Ó, quem admite está admitindo um termo estrangeiro. O seu verbo não exigiu qualquer preposição, então ele é transitivo direto, ó, verbo transitivo direto. Termo estrangeiro, por extensão aí de análise de conhecimento, tem de ser o seu objeto direto. Aí você já pensa, não, Rose, não é objeto direto, na verdade isso daqui é apenas um sujeito. Por que é sujeito? Porque verbo transitivo direto, acompanhado de palavra ser, tende a apresentar nesta mesma palavra o que, gente? Uma partícula apassivadora. E partícula apassivadora pode existir com objeto direto? Aí você já está saturado de saber que não. Ah? São dois termos que jamais existirão no mesmo período, na mesma oração. Então você transforma o seu objeto direto em sujeito. Sujeito cujo núcleo não é estrangeiro porque é adjetivo, já conversamos a respeito. Mas é o quê? Termo. Olha só, termo. Único núcleo, o seu sujeito é o quê? Simples. Olha a sua concorrência achando que é objeto direto. Sua concorrência olha para isso daqui e marca direto o item A. Entende? Porque ela simplesmente se esquece de que, na verdade, o foco da questão é a função da palavra ser. Aí ela vai direto à questão. Quem admite, admite algo. Quem admite, admite termo estrangeiro, marca objeto direto. E não é verdade. Veja que o foco da sua questão foi descobrir a função da palavra ser. Partícula passivadora transformando seu objeto direto em sujeito. Isso, ó, seu concorrente marca esta. Você sabe que a resposta é essa aqui, ó. Entende o que eu estou falando? Tudo bem? Agora, olha só, que legal. O núcleo do seu sujeito, termo, está no singular. Qual é a regra geral de concordância? Qual é a regra geral? Vai. Verbo concorda com o núcleo do seu sujeito e com este núcleo concorda em número e pessoa. Não é assim? Falando de novo, não é número e grau nem número e gênero, é número e pessoa. Se o núcleo é termo, está no singular, então como é que fica o seu verbo? Necessariamente no singular. Admite-se termo estrangeiro. Ótimo. Agora vem a proposta. Se em vez de termo estrangeiro fosse assim, ó, termos estrangeiros. Se fosse assim, termos estrangeiros. Você deveria fazer alguma alteração no seu período, sim ou não? Sim, claro que sim. Claro que sim. Ô, Rose, termos estrangeiros, eu já teria aí um sujeito no plural. Verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Se o seu sujeito agora foi para o plural, como é que tem de ficar o seu verbo? Necessariamente no plural. Então, se fosse termos estrangeiros, você deveria, então, dizer e escrever agora o quê? Admitem-se. Admitem-se termos estrangeiros, se não houver no francês e por aí vai.
Entende isso? Porque à medida que você vai modificando o seu sujeito, você vai modificando o verbo, porque o verbo se flexiona de acordo com o sujeito, tá? Mas aqui você marca o item o quê? Ser. Sei de como é bom estudar as funções da palavra ser. Tudo bem, gente? Ah? Mas na verdade, isto, na verdade, que eu acabei de falar, isso que eu acabei de falar foi o outro argumento da Universa. Quer ver? Você marcou aqui, ó. Item C como resposta. Não é objeto direto, é sujeito. Mas perceba que o que eu acabei de explicar a você foi o argumento também da Universo. Foi o argumento seguinte, quer ver? Observe. Na mesma prova, olha aí, ó, outra questão sobre o mesmo trecho. Na França admite-se termo estrangeiro se não houver no francês palavra com o mesmo significado. Olha a proposta agora. Se mudarmos o termo destacado, termo estrangeiro, para termos estrangeiros, olha aí, tá vendo? Essa proposta na sua prova sempre, o verbo admitir, o que acontece com ele, gente? Irá obrigatoriamente para o plural, claro. Por quê? Porque verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Termos, plural, o verbo vai para o plural. Olha como é que é simples. E para você que fica se assustando com as provas da Universo, olha aí que tranquilidade. Tá vendo? O pessoal tem um certo medo de Universo, não é saber gramática, gente. Gramática é uma só, para a Universa, para FCC, para a CESP, gramática é uma só. O que eles tiverem de cobrar, se você tem um conhecimento de partícula passivadora e índice de indeterminação, não importa que banca, você vai reconhecer isso sempre em qualquer banca, perdoe-me, em qualquer período. Entende? Então está aí, ó, o verbo irá obrigatoriamente para o plural. Não tem nada dessa de continuar no singular, não tem nada dessa opção aqui, isso aqui não existe, o verbo é impessoal, bens a Deus. Se com partícula passivadora o seu sujeito tem de existir, como é que o seu verbo é impessoal? Nada a ver, nada a ver. Seu item é a resposta A aqui com muita tranquilidade, tá bom? Viu como é que é tranquilo? Vamos a mais uma questão? Vamos ver, para nós fecharmos este assunto então? Vamos passar para a voz verbal, terminei. Finalizei, então, aqui. Então, deixe-me falar de voz verbal em um outro momento. Nós vamos falar de voz verbal em um outro momento, porque é um assunto muito extenso, você vai se divertir demais aqui comigo. É um assunto extenso, vou necessitar de sua total atenção, mas eu quero, assim, uma aulinha só para voz verbal, tudo bem? Então, eu encerro por aqui, espero você. Gente, fica o meu conselho mais uma vez. Se você não treinar, se você não praticar, não baixar provas, sobretudo daquelas bancas que formam o seu foco, se você não baixar essas provas, não tentar fazer, você não irá muito longe. Então, o negócio não está no fato de você se fixar apenas na teoria, você tem de praticar. Você tem de praticar, então continue praticando, qualquer coisa nós estaremos sempre aqui para auxiliar, é só entrar em contato. Mas eu preciso encerrar, gente, abraço a todos, espero você num próximo momento com o nosso novo assunto, tudo bem? Abraços a todos, até a próxima, se Deus quiser.